Qual é o tamanho do que está sendo considerado um tropeço diplomático do presidente Lula na Etiópia, né? Numa coletiva de imprensa, ele comparou a atual ação de Israel em Gaza à política nazista de Hitler, que assassinou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. O governo israelense reagiu com indignação. Convocou o embaixador brasileiro por uma reprimenda pública, embaixador que depois foi chamado de volta pelo governo brasileiro. Lula foi declarado persona non grata em Israel, ou seja, que não é bem-vindo. A reação da comunidade judaica, da oposição política e da própria imprensa no Brasil também foi intensa, né? Nas críticas ao presidente. Paulo, o assessor especial do Lula, o Celso Amorim, disse que o presidente Lula, na verdade, sacudiu o mundo para a situação em Gaza e que persona non grata internacionalmente hoje é o Netanyahu. Qual foi a repercussão na Europa, por exemplo? E qual é o clima em relação ao conflito hoje lá em Gaza? Na Europa, faz o 7 de outubro de 2023, se fala quase exclusivamente da guerra entre Israel e Hamas. Depois do ataque de Hamas a Israel, é a cobertura máxima que ha superado aquela da guerra. Não olvidamos, entre a Rússia, que atacou a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Fazendo 2 anos. Fazendo 2 anos. Então, uma guerra substituiu a outra. Então, digamos que para responder simpaticamente, que eu conheci também, esteve no seu escritório quando era ministro dos Assuntos Exteriores do primeiro governo Lula, o Celso Amorim, simpaticamente, digamos que não se precisava da fala do Lula para que pelo menos a Europa ou a Itália se ocupasse dessa guerra. Eu acho que a nível mundial era a prescindir. Depois, sobre as sequelas, pelo quanto riguarda o Latin American Insider, estamos seguindo muito, porque é específica sobre geopolítica e assuntos de segurança. Por quanto todos os meus comitentes lá fora, tanto na Suíça como na Itália, digamos que a gente preferiu ficar calado até agora, para ver também o desenvolvimento e para ver também o que acontece no G20, porque temos o cara a cara, quizás, entre Blinken e o Lavrov. E isso pode sair alguma coisa. Isso pode ser interessante. Há exatos 10 anos, nós tivemos um outro incidente diplomático entre Brasil e Israel, né? Havia uma operação militar na faixa de Gaza com mais de 700 palestinos mortos na época, né? Milhares de feridos. O Brasil criticava, na época, o que considerava uma reação desproporcional a foguetes lançados contra Israel pelos palestinos. O embaixador brasileiro foi chamado para consultas, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores israelense chamou o Brasil de anão diplomático. Segundo ele, o Brasil estaria criticando o direito de Israel de se defender de ações terroristas do Hamas. A encrenca não foi muito adiante na época. E agora? O que você tem achado e quais as possíveis consequências disso? Olha, pensando no que você lembrou da fala do ex-ministro, o conselheiro Celso Amorim, ele fala de um jeito como se a fala de Lula fosse premeditada. Eu tendo a não achar que foi, porque logo depois, uma semana depois, o Brasil está presidindo a reunião do G20. Ele ia causar esse alvoroço todo para depois ter esse assunto, possivelmente atrapalhando a pauta da negociação. Então, acho que não foi premeditado. Agora, o Brasil não recuou, mesmo não sendo algo premeditado, e, na minha opinião, foi uma falha, porque eu acho que a comparação... Aí a gente vai começar a discutir nazismo, a gente tem um conflito em Gaza. E quando o Lula joga isso, a gente vai ter que ficar explicando o que foi o nazismo, porque não faz sentido nenhum. Porque você desvia o assunto para um assunto que não tem nada a ver, é tudo que Israel quer. A repercussão, você acha que ela foi excessiva, não? Aqui no Brasil, acho que não, porque é uma decisão importante. E quando você tem um ministro de negócios, um chanceler, ao lado do embaixador brasileiro, declarando o presidente persona non grata, sem o embaixador brasileiro entender que aquilo estava acontecendo, e dentro do Museu do Holocausto e não dentro da chancelaria, foi uma coisa ali que o Brasil entendeu como uma humilhação e não recuou. Talvez, se a reação de Israel tivesse sido outra, talvez houvesse um recuo do presidente Lula. Mas nesse momento não tem qualquer sinal de que vai recuar. E o Celso Amorim fala o que é muito claro, que é Netanyahu está isolado. E na reunião do Blinken com Lula, o Blinken saiu de lá exaltando as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos. Não houve mais combustível nessa fogueira. Parece que o movimento dos Estados Unidos é não incentivar e o do Brasil parece que está esperando uma reação de Israel para ver qual vai ser. Por enquanto, tem essa troca de acusações
e ficou por aí. Lula não pode pisar em Israel. A gente fica pensando quais seriam as possíveis consequências práticas disso. Cortar relações faz sentido? Muito difícil, né? Quer dizer, uma crise diplomática Brasil e Israel, qual é o tamanho dela e a importância dela? E a utilidade. Para quê, né? Ô Sérgio, e nos Estados Unidos? Quer dizer, é mais ou menos isso mesmo? Pelo jeito, quer dizer, o encontro do Blinken com o Lula que já aconteceu, pelo que se disse, nem se tocou no assunto, né? Pois é, interessante até olhar a pauta, ela era tão positiva antes, né, dessa declaração do presidente Lula, assuntos bilaterais como o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20, a parceria Estados Unidos e Brasil pelos direitos dos trabalhadores, uma iniciativa que os dois presidentes, Biden e Lula, lançaram em setembro aqui em Nova York, cooperação para a transição para energia limpa, enfim, até a comemoração do bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países, estava tudo super positivo na agenda, né? E aí, de repente, vem essa declaração. Os Estados Unidos, o Nelson falou em isolamento do Netanyahu, os Estados Unidos às vezes seguram na mão, às vezes largam um pouco, né? O premier de Israel, mas também mostram, quando tem, por exemplo, uma reunião como a de ontem aqui no Conselho de Segurança da ONU, estarem isolados, porque, mais uma vez, os americanos vetaram um pedido de cessar-fogo, uma resolução por cessar-fogo, dessa vez dizendo que ela atrapalharia as negociações com os reféns, mas é o único país do Conselho de Segurança que tem vetado essas resoluções, que tem insistido que a continuação do conflito está na base do direito de se defender de Israel, que é coisa que muitos outros países já mostraram discordar, né? E aqui a declaração do presidente Lula repercutiu menos do que a reação de Israel. Quando Israel reagiu, é que se começou a falar mais desse assunto.